Jardins de mosteiros medievais alimentaram a Europa por quase 800 anos, com apenas um único plantio por décadas. Por que esse conhecimento foi suprimido? Por que compramos sementes novas todos os anos, embora existam plantas que produzem por 20 ou até 25 anos sem novo plantio? E o que isso significa para a nossa independência? Antes de revelarmos todas as 7 culturas esquecidas, começamos com uma planta que oferece 25 anos de colheita a partir de um único plantio. Top 1. Aspargos. Aspargos, 25 anos de colheita a partir de um único plantio. Já os romanos cultivavam aspargos por volta de 200 a.C. O imperador Augusto descrevia tarefas urgentes, como sendo concluídas mais rápido do que se poderia cozinhar aspargos. Após a queda de Roma, eles quase desapareceram, mas os monges medievais os preservaram em seus jardins de mosteiros. Até 1469, os canteiros de aspargos eram padrão nos mosteiros franceses, e mais tarde a técnica se espalhou para a Inglaterra e a Alemanha. O princípio era tão simples quanto genial. No primeiro ano, as coroas são plantadas profundamente. Nos 2 primeiros anos, não há colheita, para que a planta possa desenvolver um sistema radicular de até 3 metros de profundidade. A partir do terceiro ano, os brotos jovens são colhidos na primavera durante 6 a 8 semanas. Depois disso, deixa-se os brotos restantes crescerem para que armazenem energia para o ano seguinte. Um único plantio produz por 15 a 25 anos. Uma fileira de 12 metros fornece até 11 quilos por temporada, totalizando várias centenas de quilos a partir de apenas um processo de plantio. Enquanto a agricultura moderna cria dependência anual, o aspargo significava décadas de autossuficiência. 2. Henrique Bon, o espinafre que nunca morre. O Henrique Bon não era uma planta exótica entre os séculos 12 e 16, mas sim um alimento básico da população simples. Livros de culinária históricos mencionam-no regularmente como um ingrediente típico em sopas de vegetais medievais, junto com alho poró e pão em caldos ricos em nutrientes que sustentaram camponeses através de invernos, fomes e pragas. Em Lincolnshire, era tão comum que era chamado de espinafre de Lincolnshire. Quase todas as casas de campo o plantavam logo ao lado da porta da frente, em cantos bem adubados e protegidos, para acesso imediato ao cozinhar. Sua genialidade reside em 3 colheitas de uma única planta. Na primavera, os brotos jovens e grossos são cortados sob o solo, como aspargos, e servidos com manteiga. Depois disso, as folhas verdes escuras fornecem um substituto para o espinafre por meses. Mais tarde, surgem pequenos botões florais verdes, que são preparados como brócolis. Cerca de 30 plantas são suficientes para 4 pessoas, de acordo com pesquisas botânicas. Com raízes mais profundas que o espinafre moderno, o Henrique Bon extrai mais minerais do solo. No entanto, ele desapareceu quando o espinafre anual se tornou moda no século XVII. Mais fácil de vender ano após ano. 3. Éreos, a raiz doce que os reis exigiam. No ano de 1682, John Worley descreveu o Éreos como a mais doce, branca e agradável de todas as raízes. Ele não exagerou. Esta planta perene era tão apreciada que o rei Henrique IV da Inglaterra mantinha jardins próprios exclusivamente para o seu cultivo. Até imperadores romanos como Tibério a exigiam como tributo. Na Idade Média, estava espalhada por toda a Europa. Os holandeses a chamavam de raiz de açúcar, os alemães de Zuckerwurzel. Muito antes do açúcar de cana ou beterraba se tornar comum, o Éreos era uma fonte natural de doçura. O cultivo seguia um princípio claro. No primeiro ano, a planta cresce a partir de sementes ou divisões de raízes, e a colheita ainda é modesta. A paciência era decisiva. A partir do segundo ano, desenvolvem-se raízes esbranquiçadas, doces e da espessura de um dedo, em aglomerados de 6 a 8 polegadas de comprimento. A partir daí, pode-se colher todos os anos, enquanto massa radicular suficiente permanece no solo para continuar crescendo. Nas cozinhas medievais, o Éreos era cozido, assado,
frito ou processado em tortas doces e salgadas, rico em nutrientes, com um índice glicêmico mais baixo que o das batatas. E, acima de tudo, perene. Quarta, levístico. 20 anos de poder temperante em uma só planta. O levístico era indispensável nos jardins dos mosteiros medievais, crescendo até 2 metros de altura, com folhas intensas semelhantes às do salsão, fornecia quantidades enormes de aroma ano após ano. Um único ramo era suficiente para temperar uma grande panela de sopa para dezenas de monges. Seu poder era tão forte que não era considerado apenas um tempero, mas também uma planta medicinal. Registros monásticos do século III mencionam o chá de levístico contra problemas estomacais e para apoiar a função renal. Sua versatilidade o tornava extraordinário. As folhas frescas ou secas temperavam sopas, ensopados e molhos. Os caules jovens e ocos eram cristalizados e comidos como uma iguaria doce. As sementes refinavam pães e queijos. Até as raízes robustas podiam ser cozidas e servidas como vegetal. Uma única planta fornecia, portanto, 4 fontes diferentes de alimento, ao longo de 2 décadas. Economicamente falando, um levístico adulto substituía anos de compra de salsão. Enquanto os sistemas modernos apostam em recompras semanais, esta planta perene significava suprimento a longo prazo a partir de um único plantio. Senon 5, ruibarbo, a planta que sobrevive a você. Existem relatos de jardineiros cujas plantas de ruibarbo têm 50 anos e ainda são produtivas. Isso não é uma lenda, mas uma realidade documentada. Originalmente da Ásia, o ruibarbo foi inicialmente apreciado na Idade Média por suas raízes medicinais. Somente no século XVI descobriu-se na Europa o uso culinário dos talos ácidos. Não as folhas, elas contêm ácido oxálico tóxico, mas os caules vermelhos ou verdes robustos que brotam do solo na primavera. O sistema era claramente estruturado. No primeiro ano, não se colhe, para que as raízes se estabeleçam. No segundo ano, ocorre uma colheita leve. A partir do terceiro ano, a planta fornece de 5 a 10 libras de talos por temporada, e isso ao longo de décadas. 10 a 20 anos são considerados o padrão, mas muitas plantas superam significativamente esse período. O ruibarbo é extremamente resistente ao inverno. Ele morre completamente acima do solo e brota com força novamente na primavera. Secas, negligência ou pragas dificilmente o assustam. Sua nota de sabor única, ácida e frutada, tornou-o insubstituível. Por isso ele sobreviveu, enquanto muitas outras plantas perenes desapareceram. Chá 6, alcachofra, colheita infinita através da divisão. As alcachofras já eram cultivadas na Grécia Antiga, mas seu refinamento direcionado atingiu o auge na Idade Média. No século XII, Ibn al-Awam mencionou-as em Sevilha, e também Hildegarda de Bingen documentou seu cultivo em jardins de mosteiros, tanto como alimento quanto como planta medicinal. Nos mosteiros do sul da Europa, ela logo se tornou parte do plantio padrão. O princípio era sustentável e abrangia gerações. No primeiro ano, plantava-se sem colher. A planta desenvolvia folhas robustas de cor verde prateada e um sistema radicular forte. A partir do segundo ano, produzia até 12 grandes botões florais por verão, aquilo que comemos como alcachofras. Essa produção durava de 4 a 8 anos. Quando a planta enfraquecia, os jardineiros medievais a desenterravam e dividiam a raiz em várias novas plantas, chamadas de mudas ou rebentos. Cada divisão iniciava o ciclo novamente e permitia colheitas praticamente ilimitadas a partir de um plantio original. Esse conhecimento era passado de geração em geração. 7. Raiz forte. A raiz que não se pode matar. A National Allotment Society alerta com apenas 6 palavras, difícil de remover novamente. A raiz forte é tão persistente que os jardineiros medievais a plantavam deliberadamente em cantos onde quase nada mais crescia. Solo ruim, seca, sombra. A raiz forte sobrevive. Um único pedaço de raiz de 6 polegadas de comprimento é colocado diagonalmente no solo.
e lá permanece por décadas. Todos os anos formam-se raízes fortes e de sabor picante, que serviam raladas na hora como um tempero intenso e antibacteriano. Os curandeiros medievais usavam-na não apenas na culinária, mas também na medicina, para doenças respiratórias, problemas digestivos ou como compressa para dores nas articulações. Sua maior força é, ao mesmo tempo, o seu desafio. Qualquer raiz que permaneça no solo pode brotar novamente. Por isso, recomenda-se limitá-la. Mas foi exatamente essa persistência que a tornou tão valiosa. Uma vez plantada, produzia ano após ano, independentemente de cuidados ou condições externas. 7 plantas. Um plantio. Décadas de colheita. Os monges medievais optaram pela independência, e esse conhecimento ainda existe. Qual dessas plantas perenes você plantará primeiro? Inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo se você quer que continuemos escavando o que um dia foi ocultado.